Levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. CGCast começando para você de novo nesta manhã de domingo maravilhosa. Mac, Paulo, tudo bom? Salve, Opa! salve! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Bom dia pra gente. Isso aí, saudações cavalarianas para você que voltou, que já é nosso ouvinte. E se é a tua primeira vez junto com o Clube dos Generais, puxa a cadeira, senta aí que o programa hoje tá massa, tá bom, tá brilhante. Tá com espora, tá com lança, tá gostoso, tá joinha, tá bem legalzinho. É porque a cavalaria vai passar por cima de novo, né? Aí o Mac tá... Aí eu fico empolgado, cara. acha Eu fico excitadinho. Fica doido. Fica doidão. Bom, hoje a gente vai conversar sobre a Batalha de Hastings, que aconteceu há 952 anos atrás. Amém. O que esses três malucos estão falando numa porra de uma batalha que aconteceu 1000 anos atrás? A Batalha de Hastings, na Inglaterra, que foi em outubro de 1066, entre o exército franco-normando, né? Isso. Franco-normando ali do William II contra o rei Haroldo II. Mas antes da gente falar sobre a Batalha de Hastings, Mac, Opa! fala aí os nossos pontos de contato, os nossos YouTubes, os nossos Twitters. Boa. Para quem quiser entrar em contato, acompanhar nossas atividades, a gente tem uma fanpage no Facebook e um grupo no Facebook também de inscrição aberta. Então pode clicar lá e pedir entrada no grupo, que a gente é bem facinho. A gente aceita bastante gente aí. A gente tem ainda um perfil no Twitter, a gente tem um perfil no... Como é que é o nome daquele de mandar fotinho? No Instagram, tá? A gente tem o nosso site... Fotolog, é. A gente tem o nosso site, clubedosgenerais.org, onde tem os nossos artigos, o Projeto Athena, com traduções de documentos, coisa que inclusive só tem no nosso site em português, porque foi a primeira tradução, é nossa mesmo. E a central com todos os nossos podcasts está ali também. Para quem nos acompanha, quer nos acompanhar de casa, pela televisão, via YouTube, pode encontrar nossos podcasts e no seu agregador, no seu aplicativo favorito do celular, até no Spotify a gente já tá, então tá facinho de acompanhar a gente aí. Muito bom. E aí, se for pro YouTube, né, dá aquela likezinho, clica lá no sininho para acompanhar as nossas atualizações. Isso, clica no badalinho lá que é bom. Isso, normalmente uma vez por semana a gente tem um podcast novo, seja um CGCast, que é um podcast um pouquinho mais longo, seja um PHM, que é mais curtinho, para falar de coisas mais rápidas. Falando em YouTube, cara, deixa eu pedir desculpas ao vivo aqui. Diga, peça! Porque peço desculpas para nossa audiência, pessoal que acompanha pelo YouTube, que eu atrasei um pouquinho o lançamento de alguns episódios, porque eu tive uns probleminhas de cunho técnico aqui. Então saíram 2 episódios sem ilustração no YouTube, só com o fundo fixo, pedindo desculpas, inclusive, por causa dos problemas técnicos. Mas o último já voltou ilustrado, bonitinho. A gente vai tentar manter essa tendência aí para os próximos episódios, a não ser que passe aquele negócio que tá contaminando, tá todo mundo comentando aí sobre as restrições para as redes, e daí, se for o caso, a gente ter que abortar a ilustração e ficar no nosso plano fixo. Mas, a princípio, vamos seguir ilustrando. Muito bom, Mac. Vamos começar, vamos falar. Ô Paulo, Oi. Dá um backgroundzinho aí dessa Batalha de Hastings. Eu sei que é um assunto, assim, gigantesco, se a gente for pegar tudo. É um negócio enorme, então vamos fazer um background curtinho pra gente poder encaixar no podcast sobre a Batalha de Hastings. Primeiramente, né, que ô ilha que viu o sangue escorrer, viu? Ô louco. Nós vamos... você vai, como você falou, Bu, só para explicar a guerra de sucessão, explicar essa questão de sucessão do trono inglês, a gente fica até o Réveillon. Então, mas é bem interessante depois quem quiser se aprofundar, que é como se fosse o início dessas questões dinásticas que duram até hoje na Inglaterra. Quer dizer, tem a monarquia e tal, mas começou já nessa época. Mas flashback no passado um pouquinho, só para todos lembrarem, né, de 55 depois de Cristo até 410, a ilha fez parte do Império Romano, né? Depois o Império Romano se dissolveu no século V. Entre 450 depois de Cristo e 600 começou as invasões germânicas na ilha, com os anglos, com os saxões e os jutes,
que na verdade esses 3 povos é que está escrito, que está documentado, mas na verdade foi uma migração em massa, foi uma diáspora dos povos germânicos para a ilha da Inglaterra. Isso misturando com galeses, misturando com bretões, misturando com pictos, um monte de gente que já estava lá, bretões romanos, celtas. Exatamente. O pau já quebrava desde aquela época. A expansão anglo-saxã foi do século VI até o século VII. Então, eles invadiram, e era nessa época que nós tivemos o grande rei Arthur. Não sei se vocês lembram, o rei Arthur, ele um semi-legendário, né? Guerreiro romano-bretão, e que, segundo as crônicas, ele segurou os exércitos germânicos, ou os exércitos anglo-saxões, por mais de 20 anos, impedindo eles de se penetrarem no centro da Inglaterra. Então ele foi um guerreiro legendário daquela época, mas depois teve as invasões vikings, no século VIII, os vikings na Inglaterra duraram de 800 até 914, e teve muitos dinamarqueses que invadiram também a Inglaterra, virou um samba danado. Mas aí nós vamos pular até 978 a 1016, porque senão aí não dá, tem muita coisa para falar. Não. Muita coisa, vamos lá. De 900... Porque a batalha, vamos só colocar uma coisa que eu acho que precisa ser colocada, a Batalha de Hastings, ela está colocada dentro de um contexto de sucessão real na Inglaterra. Isso. Então a gente vai chegar até lá. Isso, exatamente. Por isso que a gente tem que, como a gente vai explicar a batalha, tem que... O contexto é falando dos reis, quem lutava para a sucessão, até nós chegarmos na batalha em si. Mas o que acontece? De 978 até 1016, o rei da Inglaterra era Athelred, que em inglês é unready, mas muita gente fala que em vez de ser despreparado ou mal aconselhado, era o bom aconselhado. Mas aí é coisa da língua anglo-saxã daquela época. Eu já vi 2 versões, que é o despreparado e o bem aconselhado. Então, vai saber aí qual que é. Enfim, o Athelred, ele sofreu muito com as invasões dinamarquesas. Em 1013... ele sofreu a invasão do Sven Forkbeard, que é o barba de garfo, né? E o filho dele, Knut, que em português é Canuto. E Athelred fugiu para a Normandia e tentou uma invasão da Normandia, tentou uma invasão da ilha inglesa para tentar reclamar o trono de volta. Ele não conseguiu, foi fracassado e acabou morrendo em Londres. Em 1016... nós temos então a guerra do Sven tinha morrido, a guerra de Canuto contra Edmund. Edmund era filho de Athelred, Edmund Ironside. Então você pode ver que nessa época aí era brigas dinásticas dos anglo-saxões, vikings e normandos no rabo, querendo também o trono. Ah, com certeza. Exatamente. Lembrando que a Normandia... Lembrando que a Normandia foi um estilhaço de invasão nórdica. Exatamente. Depois do assédio de Paris, o Carlos o Simples comprou o pessoal, né, pagou para parar de invadir ali o centro da Franquia. Não aguentava defender. Deram ali o condado de Rouen, que depois virou o ducado da Normandia. Então, nórdicos cristianizados que adotaram, vamos colocar aspas todas aqui, a civilização da Franquia, e somaram isso com aquele ímpeto guerreiro nórdico. Então isso daí era mais ou menos a Normandia. Era quase nórdicos cristãos com um passo para chegar nas ilhas inglesas. Então servia de ponto de encontro para todo mundo ali na hora do pega. Para quem quiser se situar também, quem assiste, né, que saiu agora a 5ª temporada, se eu não me engano, Vikings, acho que na 4ª ou na 3ª temporada, na 3ª eu acho que eles invadiram Paris, mas na 4ª temporada tem um rolo que foi para invadir a França. Então, meio que na historiografia é ele, gente, que depois virou a Normandia e depois o William, duque da Normandia, que derrotou o rei Harold. Mas, voltando, né, em 1013 teve essas invasões dinamarquesas e Edmundo, seguindo o legado do pai, Athelred, fez diversas batalhas contra o Canuto, ou o rei Knut, mas perdeu.
Perdeu e acabou que ele fez um acordo com o rei Canute, que o Canute do Tâmisa para cima governava e do Tâmisa para baixo o Edmund Ironside governava. Só que aí o Edmund morreu e os anglo-saxões daquela época, para evitar mais batalhas e guerras, resolveram aceitar o Canute como rei da Inglaterra. Vai lembrar que o Canute era dinamarquês, mas essa mistura entre dinamarqueses, noruegueses, normandos, anglo-saxões, povos germânicos, naquela época era normal. Então a ilha ela sempre entrou em guerra entre esses povos, e a migração e a troca cultural naquela época era muito forte entre eles. Então, para vocês verem todo aquele trabalho para unificar a Inglaterra do Alfredo até o neto do Alfredo, para depois me aparecer um rei dinamarquês. Exato. Meu Deus. Mas olha que interessante, dizem que o período do rei Canute, que ele governou até 1035, foi um dos períodos foi um período de paz na ilha. Pelo menos isso, né? Então. Mas realmente era um rei dinamarquês. Enfim, indo mais à frente, só pra gente se situar uma coisa também. Qual que era a relação da Normandia com no caso, o rei Athelred, e depois com os filhos dele e tal, com o que sucedeu depois? Athelred II, ele tinha o objetivo de negar refúgio às embarcações escandinavas, né, vikings, no litoral da Normandia. Acabou se casando com a Emma, que era irmã do bisneto de Rollo, fundador da Normandia. Não, da Normandia. Aí ele acabou se casando. E isso naquela época era muito comum. Para vocês fazerem aliados, acabavam se casando, casa o filho e tal. Então, essa proximidade com a Normandia era muito forte. Então, gente, em 1035, Canute morreu, foi sucedido pelo filho Haroldo I. Esse é outro Haroldo, que é o Haroldo Pé de Lebre. De onde vem essa... Eu não sei, cara, é uma loucura. Athelred, só pra você ter noção, o Edward, que vem depois, era o confessor, porque era um cara religioso pra caramba. Entendeu? Tá, isso faz sentido. Sempre tem Edmund Ironside, que é visão de ferro, sei lá, lado de... Então, é uns nomes muito loucos. O blindado? O blindado, sei lá, enfim, vem uns nomes muito loucos. Olha, o Sven Forkbeard, o cara do barba de garfo. Esse cara era bem inteligente naquela época, ou então bem louco também. Mas enfim, em 1035, Haroldo I sucedeu, que ele era filho do rei Canute. Em 1040, Haroldo I ele morreu e acabou sendo sucedido por Harthacnut, ou Harthacnut, que foi eleito pelo Conselho dos Comuns, que naquela época chamava de Witan, e hoje tem a Casa dos Comuns, que é a Lower House, na Inglaterra. Esse Harthacnut, ele não tinha filho, e já velho convidou seu meio-irmão, que era o Edward, que estava no exílio na Normandia, para voltar para a Inglaterra. Isso, Edward entendeu como um convite à sucessão. Claro. Então, quando o Harthacnut morreu, o Witan acabou elegendo Edward como rei da Inglaterra, isso em 1042. Então ele governou a Inglaterra de 1042 até 1066. Isso foi a época, como Edward, o confessor, passou muito tempo na Normandia, então quando ele foi para a Inglaterra, já tinha uma facção pró-normanda muito forte, contra uma facção anglo-saxã, e ele acabou levando muita influência da Normandia para a Inglaterra, como clérigos, padres, staff, pessoas que o aconselhavam. Então aumentou ainda mais essa cultura. Então essas duas facções brigavam entre si, e já vem Edward com essa influência normanda na Inglaterra. Agora, onde que entra William, o Duque da Normandia, nessa história? Tem várias versões. Como que ele foi aparecer? Dizem que Edward pediu para ele prometer que seria um aliado e que iria suceder ele em caso de morte, isso em 1051.
Essa é a primeira versão. A segunda versão fala que Haroldo, que era tenente de Eduardo, quem portuguesado aí, esse cara foi enviado pelo rei Eduardo. Ele era o segundo cara mais rico e poderoso da Inglaterra. Foi enviado à Normandia para pegar uma prova de lealdade do Duque da Normandia, né, William, com o Eduardo. Outra versão, dizem que Haroldo, que era Earl de Wessex, naufragou na costa da Normandia e com isso ele foi aprisionado. William salvou ele e fez ele prometer que apoiaria numa sucessão do trono inglês. Isso. Com o detalhe complicador que o Eduardo era primo do Guilherme. Isso. Então ainda tinha esse laço familiar de um com o outro. Exatamente. Isso na hora do povo reclamar o trono, todo mundo põe na balança. Por isso que foi uma bagunça danada. Então William, o bastardo, que depois virou William o Conquistador, que era o Duque da Normandia e depois virou William o Grande, acabou tendo essas 3 versões que deu motivo para ele reclamar o trono inglês. O que acontece? Eduardo morreu em 6 de janeiro de 1066. Ele não deixou filhos, não era casado. O que aconteceu? O Witan acabou, o Conselho dos Comuns acabou elegendo o Haroldo, que é o Haroldo Godwin, o Earl de Wessex, como o conde. O conde de Wessex como rei da Inglaterra. Pois bem, William ficou puto da vida e falou: porra nenhuma, eu vou juntar um exército e o trono da Inglaterra é meu. Então as hostilidades começaram. Essa coroação levou William, né, a coroação do conde Haroldo, levou William a levantar um exército. Só que nesse interim, Tostig, irmão do Haroldo, ele governava, ele era um warlord da Northumbria, que era Northumbria, ou então Northumbria, no norte da Inglaterra. Nessa época de Natal aí, ver essas relações familiares, fica de olho nos parentes. Fica, porque fura o olho que é uma beleza. Brincadeira aí, pessoal, ele acabou, né? Mantenha a vigilância. Ele acabou numa rebelião, ele acabou sendo expelido da Inglaterra. Então ele voltou e foi reclamar o trono lá na Northumbria. Ele se juntou a Harald Hardrada, que era o rei da Inglaterra, que era outro que também queria o trono inglês. Olha para vocês verem. Então, da Noruega. Isso da Noruega. Porque as relações naquela época eram muito próximas. Então, Knut, por exemplo. Knut era rei da Inglaterra, da Dinamarca e da Noruega junto. Então, isso mostra como as relações eram bem próximas. Então, o Hardrada, ele tinha um retrospecto militar pesado. Ele chegou a ser um dos líderes da guarda varangiana no Império Bizantino. Isso. Para ver o alcance que o sujeito tinha. A experiência militar do caboclo era danada, mas o que acontece? Nesse interim, né, que quando Haroldo entrou no poder, ele começou a repelir as incursões nórdicas. De repente chegou Harald Hardrada com Tostig, irmão de Haroldo, para reclamar o trono. Eles derrotaram os barões do norte da Inglaterra na batalha de Fulford Gate. Mas eles estavam aliados ao conde de Essex, né? Ao Haroldo. Quem? Ou não? Não estavam. Mas era irmão dele. Era irmão. É o Furazóia. É Furazóia total. Isso, gente, é muito difícil você pegar. É como se fosse um vaso que quebrasse, você tentasse. É um quebra-cabeças. Mas, para vocês verem, a guerra de sucessão era tão brutal que era irmão lutando contra irmão. Entendeu? E vamos botar mais um complicadorzinho mental aqui. Se os cachorros me deixarem aqui do lado. A Inglaterra, nesse período, apesar de ter toda essa sucessão anglo-saxã e com pitadas, e principalmente com essas pitadas escandinavas, estava mais próxima de ser parte da grande Escandinávia, que pegava aí, na época, as regiões da Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia, um pedaço da Groenlândia e numa época até o território chamado de Vinland, um pedaço do Canadá hoje em dia, do que ter uma representatividade como parte da Europa Europa em si, né, cristã. continental.
Então, nesse jogo, né, nessa disputa também estava em jogo. A Inglaterra pertence culturalmente a quem? À Europa ou à Grande Escandinávia? Tudo isso estava no bolo. Então, essa sucessão de trono do Guilherme atravessando o canal para tentar segurar o trono que a princípio era dele, tendo em paralelo o Adrada e o irmão lá, como é que é o nome? O Tostig. Todo mundo partindo para cima do Haroldo, é isso mostra, ponto de inflexão bem complicado para a história da Inglaterra. Exatamente, e por isso que Hastings muitos historiadores entendem como o dia mais importante da Inglaterra, não é não, Bu? Exatamente. Porque foi a partir daí que a Inglaterra se uniu realmente. Então, porque antes olha quantas pessoas que reclamavam o trono. Um irmão que é normando, o outro era rei do sul da Inglaterra, enfim. Olha, bicho pegou. Mas só a gente seguindo, gente. Dia 20 de setembro, Batalha de Fulford Gate, Harald Hardrada e Tostig derrotam os Barões do Norte. E nesse interim, Haroldo junto ao exército, né, Haroldo I junto ao exército para ir de encontro a esses rebeldes, vamos dizer assim, mas na verdade eram os reclamantes do trono também. Em 5 dias ele marchou até a região de Stamford Bridge, que é perto de York, em Yorkshire. Então ocorreu a Batalha de Stamford Bridge, que o rei Haroldo derrotou Harald Hardrada e Tostig. Foi uma batalha sangrenta que durou várias horas e até as forças norueguesas recuarem. E uma prova de que a batalha foi sangrenta, das 300 embarcações vikings ou norueguesas que invadiram o norte inglês, ali pelo estuário ali da cidade de Hull, que chegaram, apenas 24 voltaram. Aí vocês já dá para ver, ambos, Tostig e Harald Hardrada morreram em batalha. Isso mostra como Haroldo, que reclamou o trono, foi eleito pelo Ethan, ele era um ótimo general. E isso todo mundo fala, ele era um ótimo general mesmo. Ele tinha aquele, como se diz, aquela capacidade de juntar as massas naquela época. Então, quando ele desceu de Stamford Bridge, que o William já tinha invadido, que o William, o Duque da Normandia, invadiu a ilha dia 28, para reclamar o trono, sabendo que Tostig e Harald Hardrada iriam entrar em confronto com Haroldo I, e ele falou assim, deixa eles se matarem. Depois eu vou... Aí ele desembarcou no sul... Vou pegar quem for sair. Exatamente. Quem sobrar dessa eu pego. Então ele desembarcou no sul da Inglaterra, fez um perímetro defensivo e ficou perto das embarcações dele. Porque qualquer coisa, e até ele falou, eu vou devastar por aqui a região de Wessex e a região de Kent, que eu vou chamar o Haroldo para cá, porque se eu precisar de batalha, eu quero dar batalha aqui, onde eu estou perto do meu apoio logístico. Então ele invadiu, né, a Inglaterra no final de setembro. Agora só um porém, gente, antes da gente falar da batalha. A Inglaterra naquela época, como o Mac tinha falado, era o último bastião da infantaria contra os cavaleiros montados, cavaleiros de armaduras, né? O isolamento da ilha permitiu que os moradores se apegassem ao velho modo de guerra, da época das invasões anglo-saxãs, dos irmãos Hengist e Horsa, que invadiram a ilha no século VI. Então era espada ou lança, com um escudo, né, em forma de uma pipa, e que foi introduzido pelo machado de guerra, às vezes de uma lâmina ou de duas lâminas ou dois lados, que foi introduzido pelos vikings. Em contraste, os normandos já eram um dos melhores cavaleiros da Europa. Então, Hastings foi um encontro de infantaria com cavalaria, um dos maiores encontros da era medieval, entre cavalaria com armadura, né? Que em inglês se você fosse traduzir, era cavalaria blindada, mas não dá para chamar isso, pô. Contra infantaria. Então a gente tem que falar esse clash aí de diferentes formas de se fazer guerra, que nós vamos citar agora também o que aconteceu na batalha. Mas posso estender um pouquinho dos cavaleiros normandos aqui? Por favor. Vou fazer uma parte rapidinho.
Imagine um escandinavo em fúria, né, com as técnicas e os equipamentos da França na época. Então você vê um cara com pelo menos uma cota de malha boa, às vezes armadura completa, uma espada larga, lança e machado. O que diferencia aí essa cavalaria normanda é justamente a lança. Então a lança é a arma que define o cavaleiro no campo de batalha. A lança inicialmente era usada como dardo, tanto para perfuração quanto para arremesso, então era uma lança mais fina, mais slim, modelo mais slim, que se desenvolveu com o tempo e com a melhoria das técnicas de equitação, técnicas e equipamentos, não só o estribo, mas sela mais apropriada e comando do equino, para lanças mais pesadas, com contrapeso e com aquela clássica empunhadura que a gente costuma ver em filme, pelo sovaco, né? Com o braço abaixado, a lança encaixada entre o corpo e o braço, para poder dar um impacto, e não só o impacto, às vezes o impacto e o giro com o cavalo. Então não só a carga frontal era uma tática bem utilizada, quanto também a manobra para desmontar e para derrubar outros cavaleiros ou abrir brechas em formações fechadas de infantaria. O escudo evoluiu de um escudo redondo, clássico, para um escudo em forma de gota. Aí um lançamento de uma tendência militar fashion que, para a época, permitia a esses cavaleiros proteger as pernas deles com mais facilidade, enquanto ainda estivessem montados. Tá? Isso evolui culturalmente, aí a gente vai extrapolar um pouquinho a questão militar, para o desenvolvimento de práticas cavaleirescas. Então, dando exemplo do adubamento ou da investidura, que era o ritual, no qual o nobre, normalmente o nobre, era feito cavaleiro, era o ato de fazer-se cavaleiro. É uma prática que não foi inventada pelos normandos, ela remonta à antiguidade germânica, mas ela foi revalidada e reestilizada, vamos dizer assim, nessa época. E isso significava para o combatente uma elevação de status guerreiro social ou, mais normalmente, uma confirmação da sua nobreza. Então diferenciava o pessoal mais sem recurso, que normalmente ia para a infantaria, com um pouco de sorte e habilidade, tornava-se arqueiro, de um nobre que tinha acesso à condição de cavalaria. Além disso, também culturalmente, a valorização da proeza, da honra e do exemplo. Então, a busca por ideais de comportamento, busca de feitos notáveis, busca por reputação, que gerou o efeito colateral de várias pequenas guerrinhas entre nobres, entre príncipes, disputas locais para a autoafirmação de cada um. Então, alguém que tinha reputação de batalha, não interessa contra quem, tinha status diferenciado num conselho de guerra. E, por fim, depois da fase mais clássica da cavalaria francesa e depois da introdução da cavalaria justamente pelo Guilherme, desse modelo de cavalaria pelo Guilherme na Inglaterra, os jogos de cavalaria, as justas, que até hoje existem na Europa, associações de justas para reviver e voltar à prática esse treinamento e essa celebração do passado como ideal de cavalaria. A famosa chevauchée, não é? É isso aí. O código do cavaleiro. Muita influência da Igreja Católica também, né? Aquilo que você era aquele cavaleiro que escolhia o seu oponente no campo de batalha e o objetivo não era matá-lo, mas sim derrubá-lo do cavalo e pegá-lo, sequestrar ele por uma quantia. Então essa era a forma justa, era a forma ética de se fazer guerra naquela época. Exatamente, tanto que independente da rivalidade entre as nações, havia um código de conduta de nobreza, de respeito mútuo entre cavaleiros. Muito grande. Então você é de outra nação, ok, mas você também é um cavaleiro, então isso nos iguala. Você é um nobre, você é um aristocrata, então você deveria agir como. Era isso que funcionava naquela época. Eu chego a ficar arrepiado falando isso. Olha só, o menino vai cair até um pingo aí de lágrima. Mas ele vai vazar testosterona nos olhos dele. Mas voltando, gente, por favor. Nós falamos essa diferença, né? No caso da cavalaria, em diferença com a infantaria, que... Porque, na verdade, a gente tá falando aí desse embate cavalaria e infantaria, é porque o Haroldo não tinha cavalaria. Não tinha. E a cavalaria que ele tinha era de transporte e logística.
Isso, ele não tinha uma cavalaria armada, né, homens montados para batalha. Exatamente. Por isso que e Guilherme tinha. Tinha. No caso, o William, né, o rei da Normandia, ele teve, se eu não me engano, 12 mil cavaleiros, 20 mil soldados de infantaria e 12 mil cavaleiros. Agora, aí você pega as forças do Haroldo, que eram 9 mil homens e 3 mil housecarls, que era como se fosse um bodyguard, uma força de infantaria que remontava aos reis de origem escandinava na Inglaterra. Então, só essa cavalaria já dava conta. Mas o que aconteceu na batalha foi bem interessante. Porque, primeiro, só pra gente dar um contexto, Haroldo foi vitorioso na batalha de Stamford Bridge em 25 de setembro, já sabia da ameaça do Duque da Normandia, William, e cobriu 200 milhas de York para Londres em menos de 5 dias. Então, Beleza para infantaria. Olha aí, do dia 6 ao dia 11 de outubro. Quase que veio correndo. Não, praticamente. Aí, e foi juntando tropas pelo caminho. Porque ele teve baixas na Batalha de Stamford Bridge. E ele deixou a batalha para pegar outra lá no sul. Por isso que muita gente, em vez de citar a Batalha de Hastings, cita o ano de 1066 como quando vai contar a história que a conclusão é a batalha. Porque são essas batalhas que foram em tão pouco tempo que às vezes eles juntam até em uma batalha só e citam um ano inteiro. Mas isso prova também o valor das tropas e dos soldados, das forças do rei Haroldo, né? Que eram bem disciplinadas. Então ele dispôs as forças dele numa situação de defesa, num círculo, num cume, a 8 quilômetros de Hastings, e as forças deles eram basicamente compostas de infantaria. A parte montada das forças dele desmontou para fazer o shield wall, que era para fazer o sistema defensivo. Enquanto que os normandos tinham como disposição uma linha de arqueiros, a primeira, a segunda de infantaria e a terceira de cavalaria. Então, quem começou a batalha? Quem começou a batalha foi o Duque da Normandia com os arqueiros, como sempre, né? Só que os arqueiros não estavam... Vou dar um fatorzinho mais curioso aqui pro nosso ouvinte. Ali na frente da colina de Senlac, onde foi feita a Shield Wall ali, um pouquinho adiante tinha um atoleiro que impedia um pouco a manobra da cavalaria normanda. Enquanto a coisa estava acontecendo e as forças estavam sendo montadas, o Guilherme resolveu passar pelo atoleiro por uma passagenzinha estreita de terra firme e montar Bati no microfone. E montar o seu sistema de defesa depois do atoleiro. Esse depois do atoleiro colocava uma força de frente para outra numa distância de cerca de 200 metros. O Haroldo poderia ter atacado a movimentação do Guilherme durante esse trânsito e provavelmente teria acabado com o sistema de ataque normando, porque a cavalaria não ia ter área de manobra. Por que ele não fez isso permanece um mistério e a história inglesa agradece, mas ele não fez. Ele esperou o Guilherme montar todo o sistema. Olha que interessante. E ele ainda escolheu o local da batalha. Pois é. Ele escolheu o local da batalha. Mas, gente, o Duque da Normandia, né, Guilherme, que eu já citei como William. William é o nome em inglês, viu, gente? Guilherme é o nome em português. Só lembrando aí o nosso ouvinte. Isso então, aí. Guilherme, William, Duque da Normandia, né? Ele já, no início da batalha, ele já ordenou suas tropas para os arqueiros para tentar colapsar a Shield Wall, que era o perímetro defensivo do rei Haroldo. O que acontece? Eles estavam dispostos de uma maneira tão firme que não tinha jeito de quebrar esse sistema defensivo. O que o Duque da Normandia fez? Mandou a infantaria. A infantaria foi para cima da Shield Wall, cume acima, subiu, entrou em contato com a Shield Wall, e o que acontece? A ala direita da infantaria da Shield Wall, a ala esquerda dos normandos começou a recuar. E o que acontece? A Shield Wall acabou que muita gente saiu para perseguir essa ala esquerda que estava recuando.
Os cavaleiros viram aquilo, pegaram todo mundo em campo aberto e mataram. Aí, o Duque da Normandia Guilherme percebeu que, poxa, meus cavaleiros, ele já viu uma vantagem ali. Se eu conseguir trazer eles para o campo aberto, eles são meus. Então, o que ele fez? Ele tentou, por mais uma vez, mandar a infantaria atacar a Shield Wall para depois recuar. Quando ele recuou, os anglo-saxões caíram de novo na armadilha e perseguiram. E nisso, mais um tanto caiu para os cavaleiros, em campo aberto. Guilherme, percebendo isso, pegou a sua cavalaria com armadura e foi para cima do Shield Wall. Só que ele não conseguiu de forma alguma quebrar a Shield Wall. E os machados de batalha dos anglo-saxões estavam, pelo menos nesse dia, estavam bem afiados, cortando perna, braço, cabeça, o que via pela frente. Um sistema de defesa bem montadinho, fica difícil. E tanto Montrose como Fuller, todos, Charles Oman fala que o machado nesse dia, o machado anglo-saxão picou, quebrou geral a infantaria normanda, a ponto de provar que a infantaria inglesa era mais, como se diz, resiliente e melhor no campo de batalha do que a infantaria francesa. Então, o Duque da Normandia percebeu isso, fez eles perseguirem de novo, caíram na armadilha, mas mesmo assim, os ataques de cavalaria subsequentes até o final do dia não surtiram muito efeito. A Shield Wall ficou firme, a muralha de escudos. Só que aí, o que aconteceu? Em meio à batalha, uma flechada qualquer que um arqueiro normando lá do final do vale lá soltou lá embaixo, disparou, atingiu o olho do rei. Pensa aquele swordfish que acertou o leme do Bismarck. Exatamente. É aquela mais despreparada que não sabe de onde que veio, de repente pegou no olho do rei Haroldo, matou o rei Haroldo. Isso acabou levando um colapso da Shield Wall. Sem o líder, eles acabam se dispersando, eles perdem o ímpeto. Um exemplo que na batalha, no começo da batalha, aconteceu um rumor de que o Guilherme, ou William da Normandia, morreu. O que ele fez? Tirou o capacete dele e começou a galopar em frente das tropas, para mostrar que não, eu estou vivo, vem juntando as tropas para atacarem novamente. O que aconteceu? Precisava ter cojones para fazer isso no meio da batalha? Tem que ter. No meio do pau quebrando, e ele fez mais porque ele fez na hora que a tropa estava recuando pela primeira vez, o flanco esquerdo dele. Então, para juntar e voltar ao plano, né? Muita cavalaria, meu caro ouvinte, é muita cavalaria. Em inglês era o famoso, se fosse falar em inglês, keep your shit together, né? Porra, fica junto aí, irmão. Vamos fazer essa porra não, volta aí. Gente, a muralha de escudos colapsou. Quando o rei Haroldo morreu, as investidas da cavalaria quebraram a muralha de escudos e até no final da noite a cavalaria normanda estava apenas perseguindo os remanescentes do exército do Haroldo I. Haroldo I foi um general do cacete, ele provou no campo de batalha que ele derrotou o Tostig e as forças norueguesas do Harald Hardrada e Stamford Bridge e foi para o sul, protegeu o flanco sul da ilha contra William of Normandy, ou Guilherme da Normandia, só que aí ele pereceu porque a cavalaria, que antes não tinha, essa forma de batalha não era tão conhecida na ilha, acabou ganhando o dia e ela ainda reinou no campo de batalha, essa combinação entre cavalaria de armadura e arqueiros de armadura também, essa combinação durou por muitos anos na Europa. E esse foi a primeira vez que eles fizeram um trabalho perfeito contra uma força de infantaria que não A princípio não tinha como desmontar, né? Não tinha. Aí acaba que a infantaria mesmo acabou se confinando apenas na Escandinávia e nos Balcãs. No resto da Europa, já falando nas consequências da batalha, né, do que aconteceu depois, o resto da Europa toda virou os exércitos como
aquele man at arms, que era um homem de armas, né? Que era aquele cavaleiro com armadura, tudo, o cavalo também, todo cheio de armaduras. Foi aquela época romântica da Europa, né, que eles falam. Ah, era de ouro da cavalaria. E isso aí, o Duque da Normandia, os normandos conquistam a Inglaterra, aí vai até o século XII, até isso aí era a dinastia normanda, né? Até o século XII com os Plantagenês. Plantagenês, eu não sei, Plantagenês o nome. Até chegar à monarquia que ele está hoje. Mas esse, gente, é considerado o ano mais importante da história da Inglaterra, e poucos sabem que no começo do ano passou um cometa, que está na tapeçaria de Bayeux, que a batalha é contada em tapetes, nessa tapeçaria. Isso é bem interessante para o ouvinte que quiser pesquisar. Vai mostrando muita coisa, a armadura, as armas, como eram. Boa parte desse bordado está disponível para ver online. Online, pode acessar que tem. E eu vi esses tempos atrás, tem que ver se eu acho o link, que é um negócio bem divertidinho para o ouvinte que estiver interessado. Tem um site que faz montagem de histórias com o padrão de desenho dessa tapeçaria de Bayeux. Então você pode montar a sua própria história usando os soldados, os cavaleiros e os elementos da tapeçaria. É muito interessante. Vou ver se eu acho isso para deixar online. Tem uma parte da tapeçaria que está bordada quando o Guilherme recebeu a notícia de que ele tinha que o Haroldo tinha sido coroado na Inglaterra. E mostra ele puto na tapeçaria, mostra ele puto. E outra coisa também, mostra na tapeçaria, no começo do ano, eles bordaram, passou um cometa, no começo de 1066, que era o cometa Halley, que tem até na tapeçaria. E naquela época, quando passava cometas, assim, essas coisas quando aconteciam, eram sinônimos de tempos difíceis que iriam vir. E olha para vocês verem. Tá certo, estava errado, não é cara? À toa, poxa, não é à toa que 1066, como eu citei, muitos autores citam os livros, começa com 1066, não é a Batalha de Hastings, mas 1066, porque são essas 3 batalhas que moldaram a Inglaterra, né? E depois começou a monarquia e a unidade da ilha. Então é bem interessante a história. Quem quiser se aprofundar, tem até o livro da Osprey, é muito bom para quem quiser se aprofundar na história de Hastings e na história de 1066. Isso foi tão importante cavalaria... que puxando também mais um fiozinho aqui, começou a época das grandes fortificações e torres de pedra na Inglaterra, substituindo as paliçadas e fortificações tradicionais de madeira. Então até a parte central da Torre de Londres, ali a Torre Branca, foi levantada por ordem do Guilherme, assim como diversos pontos fortes por todo o reino, não só como forma de defesa, mas como forma de ter um lugar seguro para recuar no caso de uma evasão e a partir dali poder lançar um contra-ataque. Aquela defesa em profundidade, né? Isso. Esse sistema acontece? De defesa em profundidade saiu daí. Só para... Fora língua, aristocracia, cultura, então toda a nobreza ligada ao Haroldo foi retirada, né, delicadamente dos seus lugares, mas as autoridades locais, os xerifes, foram mantidos, porque o Guilherme sabia que assim seria mais fácil de controlar o novo reino. No início, o governo dele foi tido como uma coisa negativa, foi o jugo normando na Inglaterra, mas depois a coisa foi absorvida e vida que segue. Logo depois da batalha, só outra curiosidadezinha, a mãe do Haroldo, viva ainda, ofereceu o peso do cadáver em ouro pela custódia para poder enterrar o Haroldo. Caralho! E o Guilherme falou negativo e mandou jogar no mar. Isso mesmo, salga. Salga. Mas o que você estava falando, Mac, o Canal da Mancha, ele bloqueou a influência dos affairs que estavam acontecendo na Europa em termos de batalha e forma de se fazer guerra, a ponto que a forma de se fazer guerra na ilha era primitiva. Então, enquanto nós citamos o chevauché, que era aquele código de conduta dos cavaleiros em batalha, estava em pleno curso na França, na Alemanha, nos cavaleiros em quase toda a Europa, na Inglaterra ainda era machado na mão.
e infantaria, escudo e machado na mão. Então, essa influência viking era muito forte no modo de guerra anglo-saxão, e foi o fim desse modo de se fazer guerra foi em Hastings. Então, aí, justamente pela mão do normando, hein? Isso. Que coisa linda é a história. Eu acho bonito. É fantástico. Um detalhe sobre a tapeçaria de Bayeux é algumas assim. Primeiro, a questão do cometa. Tá? O cometa que se vê retratado ali é o famoso cometa Halley. Olha isso, gente. Que quem é mais velho, como os 3 velhinhos que estão aqui falando, viu a passagem desse cometa em 86. Aham. 1986, que ele ficou visível nos céus, que ele passa próximo da Terra a cada 76 anos. A tapeçaria em si, ela tem 70 metros de comprimento. Olha isso. E Bordado aparentemente na agulha, senhoras e senhores. Exatamente. E aparentemente o bordado teria sido feito pela rainha consorte do Guilherme, a Matilde de Flandres, e pelas damas de companhia. E ela, inclusive, é vista um pouquinho como uma das primeiras peças de propaganda, né? Porque a tapeçaria é bem pró-normanda, vamos dizer assim, como não deveria ser diferente. É, claro, tem que ser. Mas é uma peça absolutamente fantástica, uma peça linda de história e de tentativa de registro da história que estava acontecendo naquele momento. Sensacional. Ela só do jeito que eu citei, mostra o Guilherme pé da vida, gente, quando recebeu a notícia do Haroldo sendo coroado. Isso é sensacional. Você tem um realismo ali muito, muito forte. Uhum. Não é à toa que historiadores estudam armaduras, modos de se fazer guerra, como que era a batalha naquela época, a partir da tapeçaria, a partir desses bordados. A cena de quando o Guilherme levanta o elmo no meio da batalha também, pra mostrar que estava vivo, tá bem bordadinha, bem ilustrada nesse bordado, nessa tapeçaria. É um documento histórico incrível. Se é pro ouvinte pesquisar aí. Muito bom. É isso aí, senhores. Muito fantástico esse CGCast, hein? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguma bibliografia para os nossos ouvintes? Paulo, vai daí que eu vou depois. Eu quero falar bibliografia, mas eu queria citar a do Christopher Gravett, que é o livro da Osprey sobre a Batalha de Hastings. Que em inglês, né? Não, mas tem em português. Tem em português, tem português? Tem em português, que tem alguns livros da Osprey que não saem em português. Eu já vi ele em português. Então... Ótimo. Como é que é o nome? Hastings 1066. Legal. É esse que eu gostaria de... Em inglês tem, tipo... Pra quem quiser, você pode ler online. Tem muitas fotos da tapeçaria, muito bom, gente. O livro é excelente, cobre bem o background e a batalha em si. Vale a pena. Era esse que eu gostaria de citar, mas tem muitos sites, principalmente da BBC, que conta sobre a Batalha de Hastings. Então era isso que eu queria falar também. Como se diz, os britânicos contam bem, muito, eles têm muitas informações na internet sobre a batalha. Então... até hoje essas batalhas são reencenadas. São. Na Inglaterra, no período de aniversário, tanto Hastings quanto Stamford Bridge. Stamford Bridge bastante, dá pra pegar a comemoração de 100 anos. De 1000 anos daqui a pouco. Sim. Vamos viver, se Deus quiser. Stamford Bridge virou o estádio do Chelsea também, né? Será que tem alguma relação? Deve ter, né? Provavelmente. Eu não sei qual, mas deve ter. É em Londres, né? Mas vamos lá, gente. Muito bom. E aí, Mac, e o seu? Eu vou expandir a bibliografia, começando por A Cavalaria, de Dominique Barthélemy. Danado. É um livro mais técnico, mais acadêmico. Mas, para quem quiser uma obra um pouquinho mais introdutória, mais rapidinha, tem também A Cavalaria, do Jean Flory. Cito aqui a história de Guilherme Conquistador, de Guilherme de Poitiers, uma obra da época, tem online isso, com algum esforcinho, dá pra gente achar. Em inglês tem a Normandia antes de 1066, do David Bates. Tem o Guilherme Conquistador, também do David Bates. E como guia de personalidades, tem Homens e Mulheres da Idade Média, do Jacques Le Goff. O livro é um livro lindo. Esse e como aí é guia muito bom. De personalidades é muito legal, um livro que vale muito a pena ter em casa. O que a gente conseguir, a gente vai botar o link. E se quiserem comprar, aquele pedidinho de sempre, comprem
pela Amazon, pelos nossos links, hein? Que você não paga nenhum realzinho a mais e ainda ajuda as atividades do Clube dos Generais. Boa. Excelente. Só pra gente fechar aqui, o estádio de Stamford Bridge não tem a ver com a Batalha de Stamford Bridge. Pô, que pena. Tá? É um estádio de 1877, mas é derivativo de a ponte sobre o Sandy Ford, que tinha o Stamford Creek próximo da área ali. Então não tem a ver com a Batalha de Stamford Bridge. Tem a ver só com a falta de criatividade britânica pra botar nome nas coisas. Não, gente, mas e a criatividade nos nomes? Tá louco? E o Haroldo Pé de Lebre? Aqui no Brasil, esse é o Haroldo Caiapó. Será? Mas muito bom, gente. Ó, ótimo CGCast. Obrigado. Então tá. Eu que agradeço, Mac. Valeu. Obrigadão, Paulo. Um abraço, um abraço, Mac. A cavalaria ganhou o dia, hein? Sempre ganha. Agora, hoje o Mac vai estar feliz o dia todo, a Suzane vai estar tranquila. Gente, um abraço. Valeu, gente. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.